Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Noleto, sacerdote do paganismo Piaga, fundador do Círculo Piaga e da Vila Pagã. Você já ouviu falar de cabeça de cuia? Essa aqui é uma das representações do cabeça de cuia. Pois bem, ele é uma das figuras mais polêmicas, mais conhecidas do politeísmo Piaga, da mitologia Piaga. Quando você chega aqui ao Piauí, a Teresina especialmente, você encontra um dos principais pontos turísticos do estado, que é o Encontro dos Rios. E onde existe o encontro desses dois rios, existe lá também um monumento dedicado ao cabeça de cuia, com uma escultura gigante dele. Então, ele se tornou um dos mitos mais difundidos ao longo do curso do Rio Parnaíba, do Rio Puti. É muito comum escutar várias versões de histórias envolvendo o cabeça de cuia. Mas hoje eu vim falar um pouco sobre como o cabeça de cuia é visto dentro do culto, dentro do contexto Piaga, porque ele é uma figura bem polêmica, né? Algumas pessoas não gostam de que essa lenda, esse mito seja símbolo do estado do Piauí, um dos símbolos, porque associam a violência, né? Então, para entender melhor essa questão, eu vou falar sobre as duas versões mais difundidas desse mito, que é a versão que é mais popular, né, que é contada a lenda aqui em Teresina, e a versão do politeísmo Piaga, como que o cabeça de cuia é visto no paganismo Piaga. Então, alguns nomes do cabeça de cuia eu vou falar para vocês. Ele é encontrado com os nomes de Lúcio, Ludovico, Crispim, Serafim e Ananias. Ele é um guardião das águas, né? É uma entidade, um encantado das águas. Na lenda mais difundida aqui em Teresina, contam que ele era um pescador que vivia às margens do rio Puti, na região ali do encontro dos rios, vivia com a mãe dele, passavam os dois muito necessidade, sendo que um dia ele saiu para pescar e passou o dia todo, não conseguiu pescar nenhuma piabinha, nada, e voltou para casa morrendo de fome, com aquela velha broca, como o pessoal diz por aqui. Veio brocado para casa. Quando chegou lá, não tinha tinha só um caldo muito ralo, feito com o resto de um osso de boi, né? E de acordo com essa lenda que é contada aqui em Teresina, ele revoltado, num surto, né, de fome, com raiva, com frustração, pegou esse osso e tacou na cabeça da mãe dele, acertando ela, e o golpe foi fatal, né? Fazendo com que a mãe dele viesse a óbito. Antes de morrer, ela praguejou o filho e ele começou a correr para o rio e com a cabeça crescendo, guelras aparecendo entre os dedos, e foi se transformando num monstro, né, o cabeça de cuia. E de acordo com o mito, com essa lenda, né, dele, ele, para se libertar dessa maldição, dessa forma de monstro, teria que devorar 7 virgens de nome Maria, né, e também passar 6 meses morando no rio Puti e 6 meses morando no rio Parnaíba. Né? Para nós, do politeísmo Piaga, dentro do contexto religioso, esse mito é resultado de um processo de deturpação. Né? A gente bem sabe, com base em pesquisas da arqueologia, que o povo ancestral do Piauí, os indígenas que aqui viveram, eram muito ligados às águas e tinham um culto relacionado às águas. Isso fica bem claro nas pinturas denominadas pinturas itacoatiaras, que são encontradas ao longo do cânion da margem do rio Puti. São gravuras que trazem temas ligados às águas. São peixes, espirais, ondas, né, que são as gravuras serpentiformes, em forma de serpente, em forma de ondas. Então, figuras conectadas ao elemento água. E aqui também a gente encontra alguns desenhos em que as figuras humanoides elas têm a cabeça mais protuberante, né, maior, mais destacada. Então a gente acredita que esse mito do cabeça de cuia é um resquício dos antigos cultos às entidades, aos guardiões das águas aqui no Piauí, que eram cultuados pelos nativos, e com o processo de colonização, de cristianização, essas entidades foram demonizadas e o cabeça de cuia
nesse aspecto mais conhecido e demonizado, seria resultado desse longo processo, né, de demonização das entidades, dos guardiões. Para nós, na mitologia Piaga, ele tem esses dois aspectos. Ele tem um aspecto feroz, porque como um guardião dos rios, ele precisa ter esse caráter punitivo com aqueles que invadem os seus domínios. Então ele tem um aspecto de guardião, de protetor dos rios, claro, de padroeiro dos pescadores, mas tem esse papel também punitivo, porque como um guarda, né? Um guarda está lá de guarita, e se ele vê alguém invadindo a propriedade que ele está guardando, ele vai agir para punir aquela pessoa, para expulsar aquela pessoa. Da mesma forma, um guardião. No caso do Cabeça de Cuia, guardião dos rios, das águas, dos mananciais, ele vai agir de forma firme contra os invasores dos seus domínios, contra todos aqueles que profanam os seus domínios, que são os rios, são as águas, né? Ao longo do curso do rio Parnaíba-Puti, a gente encontra vários relatos, né? Algumas pessoas associam ele também a um ser extraterrestre, por essa questão da fantasia, dessa figura do ET, da cabeça grande, né? Algumas pessoas associam, dizem que ele poderia ser um ET, um extraterrestre. Essa não é uma visão do paganismo Piaga, é uma das visões que a gente encontra por aqui, a partir de relatos. Ele também é comandante de uma legião de espíritos aquáticos, dentre eles os caboclinhos d'água, né, que são como se fossem duendes das águas, como se fossem seres encantados, né, diminutos, que ficam banhando as margens dos cursos d'água, dos rios, e gostam de fazer brincadeiras com os pescadores, né? Em alguns relatos, mais para o norte, chegando ao litoral do Piauí, o Cabeça de Cuia já tem um aspecto mais amigável, né, que interage mais com os pescadores. Quanto mais vai se aproximando do centro urbano, aqui da capital de Teresina, mais você vai vendo relatos que associam a figura do Cabeça de Cuia a essa questão mais de violência e tal. E quando você vai se distanciando do centro da capital, indo mais para o litoral, você encontra traços mais fortes de um mito associado às águas, ao guardião mesmo das águas, a um aspecto mais amigável, que chega até a se manifestar e ajudar e auxiliar os pescadores no seu trabalho de pesca. Alguns desses relatos vocês podem encontrar nesse livro, Cabeça de Cuia, Monstro ou ET, do escritor piauiense Reinaldo Coutinho. Traz relatos bastante interessantes. Ele acompanhou, né, algumas pessoas que fizeram esses relatos ao longo dos cursos do curso do Rio Puti. Esse outro livro é a referência mais antiga que se tem do mito do Cabeça de Cuia, que eu tenho conhecimento, né? Encanto e Terror das Águas Piauienses, é um estudo da mítica aquática piauiense, de Josias Clarence Carneiro da Silva, um livro bem raro, né? Bem difícil de ser encontrado, mas vale a pena. Ele traz um estudo bem amplo sobre esse mito do Cabeça de Cuia. E para quem quiser ver a versão contexto mais religioso acerca do mito do Cabeça de Cuia, recomendo aqui o meu livro Mitologia Piaga, que tem também um capítulo todo dedicado ao Cabeça de Cuia, né? Enquanto aqui em Teresina ele é mais representado assim, é uma figura humanoide da cabeça bem grande, avantajada e com corpo humano, né? No paganismo Piaga ele costuma ser representado dessa maneira, né? Já com a cabeça grande também, mas com corpo de peixe, né? É o corpo de tritão, digamos assim. E também tem esse aspecto falocêntrico, né? Um aspecto do falo que o liga também à fertilidade, à abundância, à providência de alimento dos peixes, né? Que não falte alimento. Algumas oferendas que podem ser dadas ao Cabeça de Cuia, sempre com elementos biodegradáveis, pode ser deitado em folhas de bananeira ou em barquinhas, pequenas balsas, né? Ele aceita frutas como banana, alguns peixes, né? Peixe também ele aceita, e pedras pintadas. O selo do Cabeça de Cuia é esse aqui. Você pode gravá-lo em pedras, né? Naqueles caracóis também de rio, de água doce, você pode gravar. E pedras de preferência seixos de rio, né? Que é o domínio dele, é o ambiente dele, o ambiente de poder dele. Então essas oferendas são deixadas às margens de rios para
proteção e purificação. A função espiritual do cabeça de cuia é mais ligada à proteção, ao guardião contra os inimigos e também contra o mal olhado e também a cura, limpeza, né? A limpeza. Ele, como está ligado à água, está ligado também à lavagem, à limpeza. Então, quando você quer se livrar de algo que está te incomodando, que está te afligindo, te deixando aflito, você pode dedicar uma oferenda ao cabeça de cuia e fazer esse pedido. Ou escrever numa pedra, junto com o selo dele, na frente e atrás aqui, ó, você desenha o selo dele na frente da pedra e atrás escreve aquilo que você quer se livrar. E joga isso no rio para que seja lavado pelas águas. Então, ele também está ligado ao culto das sereias, né? Que no paganismo piaga são encantadas, são seres encantados que vivem entre o mundo dos vivos, dos deuses e das almas, né? A gente tem essa cosmologia que divide o mundo em vários reinos, né? Tem o reino dos espíritos, o reino dos encantados, nosso reino, que é o reino físico, e as sereias são do reino encantado, do reino dos encantados, são encantadas, né? E podem se manifestar também através de processos mediúnicos. Aqui a gente tem vários tipos de sereias, elas são categorizadas de acordo com a forma que ela se manifesta durante esses processos de corporação, os processos mediúnicos, e também de acordo com a função espiritual delas. A gente tem as sereias dos lençóis freáticos, que costumam ser mais densas, né? Uma energia mais densa, mais arisca. Tem as energias das sereias dos lagos e dos rios, que já são mais associadas à beleza, à sedução, a toda essa questão mais amorosa, né? Tem as sereias dos oceanos, que já são mais para sabedoria, magia, conhecimento. E todas elas estão ligadas também ao culto do cabeça de cuia. Fazem parte do que a gente chama aqui de mítica aquática, que são conjuntos de mitos ligados às águas, aos rios, aos mananciais, às praias. Então, esse é o cabeça de cuia no paganismo piaga. Não tem nada a ver com aquele monstro que algumas pessoas conhecem, né? Que aterroriza a margem dos rios, que ataca e tira a virgindade das mulheres, que violenta as mulheres. Não tem nada a ver. Essa figura do cabeça de cuia que as pessoas conhecem, para nós, é uma deturpação de um mito ancestral. Para nós, o cabeça de cuia, que é trabalhado, que é cultuado, que a gente se conecta a ele, é esse que eu falei para vocês, do mito, que é o guardião dos rios, que tem o aspecto amigável, aqueles que respeitam o seu bioma, e o aspecto punitivo para aqueles que profanam, e o aspecto punitivo para aqueles que profanam os seus domínios. Então é esse cabeça de cuia que a gente trabalha. Inclusive tem os cantos, tem as orações do cabeça de cuia. Vocês podem conhecer também no blog do Paganismo Piaga e no livro. E qualquer dúvida vocês podem também me perguntar aqui através dos comentários. Vou ter muita satisfação em poder responder. Então até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Se inscrevam aí no canal, enviem seus comentários e muito obrigado. Até a próxima.